A paz do Senhor, jovens. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa lição 3, Preparativos para a Conquista, da revista Tempo de Conquistas. E hoje nós estaremos dando continuidade, conforme a última aula que foi ministrada pelo evangelista Elias, que falou a respeito da chamada de um líder, um momento após o falecimento de Moisés, em que o próprio Deus chama, encoraja Josué no segmento da liderança junto ao povo. E é a partir daí que seguimos. Na realidade, a primeira atitude de Josué, após receber essa tão importante incumbência, é convocar os príncipes do povo e delegar funções. Quando a Bíblia utiliza a palavra príncipes, na realidade ela está querendo dizer líderes do povo. Nós sabemos que Israel, à época, não era uma monarquia, não existia reis e príncipes. E como foi muito bem explicado pelo nosso pastor saudoso, pastor Antônio Gilberto, em um simpósio da escola dominical há alguns anos atrás, na realidade, a palavra líder é uma palavra relativamente recente, utilizada a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, é por isso que a Bíblia descreve os líderes como príncipes do povo. E é interessante também que Josué ele convoca os príncipes e delega funções num reconhecimento de que sozinho ele não conseguia chegar a lugar nenhum. De que ele existia uma interdependência, de que todos assumissem a sua tarefa, a sua função e a sua responsabilidade sobre a sua responsabilidade, e assim eles estariam dentro, inclusive, do próprio propósito de Deus. A união faz a diferença. E em Efésios 4, versículos 11 e 16, esses versículos eles demonstram justamente que cada um foi chamado para um propósito, que cada um está sendo capacitado para um propósito, mas que todos juntos, de uma forma interdependente, nós somos ajustados como corpo para bom funcionamento e crescimento da obra. No versículo 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sozinho, Josué não chegaria a lugar nenhum, mas todos juntos chegariam, conquistariam. Esse é um grande ensino da parte de Josué, da sua primeira conduta junto ao povo, após assumir a liderança. E aí é interessante que nós também entendamos a respeito dessa interdependência e quando há essa interdependência, cada um na sua função, justamente o crescimento do povo, da ordem, o cumprimento dos objetivos. E a primeira ordem que Josué dá, quando reúne os príncipes, ele fala assim: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. É interessante essa ordem, porque a gente precisa lembrar alguns detalhes a respeito. Primeiro, o povo ele tinha passado 40 anos no deserto, e nós sabemos que durante esses 40 anos eles tinham sido alimentados diariamente com o maná. Todo dia havia a provisão de um maná novo, e eles não podiam guardar o maná de um dia para o outro. Mas é interessante que aquela geração dos 40 anos, aquela geração do maná, que nós sabemos que eles não entraram na terra prometida, exceto Josué e Caleb, mas o que acontece? Eles tinham vivenciado milagres naquela geração. E a nova geração tinha ouvido, cresceu ouvindo a respeito desses milagres. Mas estava nascendo no meio daquele povo uma nova geração
uma nova perspectiva e uma novidade de vida, uma nova etapa estava para se realizar, se concretizar. E através dessa nova etapa, na realidade, esta nova geração, ela não viveria os milagres passados, ela experimentaria os seus próprios milagres, a sua própria provisão. Aquele maná dos 40 anos, na realidade, já estava quase se esgotando o período dele cessar para o povo, como a gente vai ver lá em Juízes 5, que ele vai cessar para o povo. Mas Josué ele já compreende assim uma nova ordem, uma nova perspectiva para aquilo que o povo está a conquistar e novas coisas que Deus está a realizar. Essa é uma lição muito importante, porque os milagres que a nossa geração anterior, elas são muito importantes para a nossa fé. E eu quero que você guarde essa palavra fé no seu coração, porque ela é muito, muito intrínseca na lição de hoje. É muito importante para a nossa fé, sim, mas nós precisamos entender que novos milagres, novidades de vida, novas situações estão a se realizar em nossa vida. Deus tem novidade de vida. Deus ele tem formas diferentes de agir. Da mesma forma que ele agiu na geração passada, ele vai agir, a certeza da ação dele na nossa geração é verdadeira, mas a forma como vai acontecer é diferente. É diferente porque vai nos marcar. Não é a notícia do dia anterior, não. É uma novidade para nós. E existe essa recomendação de Josué aos príncipes, aos líderes, para falar, fale para eles se prepararem, provede-vos de comida. Sai da zona de conforto que eles estavam, imagina, há 40 anos recebendo maná do céu, há 40 anos, e de repente fala, provede-vos de comida. É sair do conforto, da certeza que eles estavam, para algo novo que iria se concretizar na vida deles. Deus ele não atua de uma forma única. Existe uma diversidade no agir de Deus, mas a certeza é, ele age. Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? A forma nós não sabemos, mas a certeza é, o nosso Deus age. A certeza da nossa fé é exatamente essa. A certeza, a esperança da vitória em Deus. Jesus, o próprio Jesus, você vai ver nas passagens do Evangelho em diversos milagres. Jesus agia de formas diferentes. Em uma ele só falava, em outra ele fazia um lodo, passava nos olhos. Por quê? Porque as formas, a maneira como ele realiza, são formas e maneiras diferentes, mas o resultado era o mesmo. Era cura, era salvação, era libertação e era restauração de vidas. Então a forma, ela pode ser exclusiva e única para você, mas a ação, o agir dele é certo. Amém? Aí também nos ensina essa mensagem, provede-vos de comida, a necessidade que tem de nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Primeiro, Jesus ele ensina sobre planejamento em Lucas 14:28. Fala assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? O planejamento, nós precisamos fazer tudo aquilo que está às nossas mãos de realizar. O que é possível fazer, nós precisamos fazer. O impossível é Ele quem faz.
Deus, ele tem compromisso com pessoas que fazem. Deus, ele não tem compromisso com pessoas preguiçosas. Quando nós lembramos de alguns homens de Deus, você vai ver que esses homens, eles estavam fazendo, eles estavam trabalhando, eles estavam na ativa. Eles não estavam encostados numa rede, esperando uma revelação do céu, não. Vamos lembrar de Davi, vamos lembrar de Eliseu, vamos lembrar de Pedro. Onde esses homens estavam quando foram convocados por Deus? Eles estavam fazendo o que eles precisavam fazer. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Lembrando que Deus, ele não tem compromisso com o preguiçoso. Provérbios 21, 25 fala: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Deus, ele não tem compromisso com o preguiçoso. Deus, ele tem compromisso com pessoas que têm compromisso com a vida, com outras pessoas, com a sua família, com o trabalho. Porque é um reflexo do compromisso que essas pessoas também terão com Deus. Tudo em nossa vida precisa glorificar a Deus. Tudo. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, a segunda situação que Josué, a segunda atitude que Josué tem com o povo, objetivando, claro, a conquista da terra prometida, que há tanto tempo eles almejam. Imagina. A segunda, ele convoca as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. E eles convocam para atravessar o Jordão e lutar pela herança. Então, Josué, ele convoca essas tribos para a batalha. E ele fala que uma parte deles ficaria para proteger as mulheres, as crianças e o gado, quer dizer, o patrimônio, na Transjordânia. Então, antes de atravessar, o povo que ficaria antes do Jordão, que uma parte ficaria na proteção destes. Mas os demais deveriam seguir para a batalha. E o terceiro ponto a respeito, que é muito importante a respeito disso, é Josué, ele convoca os príncipes, ele delega as funções, ele faz a convocação dessas 3 tribos que foram mencionadas, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. E aí? E aí que o povo, ele ouve e ele responde se submetendo às ordens de Josué. Eles respondem em apoio ao seu líder. Lá em Josué 1, 16 a 18 fala assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviaremos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. É uma declaração pública de apoio, de submissão do povo ao seu líder. E eles pedem apenas 2 coisas a Josué, conforme esse trecho em Josué 1, 16 a 18 que nós lemos. A primeira, que Josué agradeça a Deus. E a segunda, que Josué se esforce, dando o melhor de si. Então o povo, ele vem junto, é fiel ao seu comandante. Se eles dizem, se você falar, nós faremos. Se mandar, nós iremos. Se é para batalhar, nós iremos batalhar. Estamos juntos. A Bíblia nos ensina que um reino dividido, ele não subsiste. Se nós queremos crescer, prosperar, que a prosperidade esteja, isso vale em todos os âmbitos. Dentro de casa, na igreja, na empresa, em todos os lugares. Na sociedade. Se nós queremos, desejamos que haja prosperidade, precisa
a casa estar unida. Precisamos estar juntos, porque um reino dividido, ele não subsiste. Quer dizer o quê? Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar as batalhas que estão por vir. Nós precisamos nos unir. E aí a narrativa é interessante que o que acontece? Josué, ele convoca então 2 espias para ir à terra, para ir até Jericó e conhecer ali a situação, conhecer quem são seus inimigos, o local onde vai ser estabelecida a batalha, porque eles desconheciam, eles não sabiam. Então, Josué ele manda esses 2 espias para reconhecimento da cidade. Toda pessoa, isso é algo intrínseco para os militares, para as guerras, a necessidade que existe de um reconhecimento do inimigo. Porque a partir do momento em que você reconhece, que você conhece quais são as forças, as fragilidades do seu inimigo, a sua estratégia ela vai ser melhorada. A sua forma de guerrear vai ser inteligente. Por quê? Porque você tem informações que vão te auxiliar nessa batalha. Trazendo para o nosso campo, para o campo espiritual, nós precisamos sempre lembrar de algo muito importante, que esse reconhecimento também se faz necessário nas nossas vidas, hoje, nas nossas batalhas que estão sendo travadas hoje. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Em Efésios 6,12, ela fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós precisamos conhecer, sim, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, contra quem nós lutamos. E é exatamente por isso que Josué manda os espias para Jericó. Ele fala, vai lá, vê, conhece. Quanto é o exército? O que está acontecendo ali? Como que é a região? Quantas pessoas são? Que largura tem um muro? O que acontece? É interessante exatamente isso. Nós precisamos, e trazendo para os nossos dias, nós precisamos saber, reconhecer. Lembre, a nossa batalha hoje não é contra a carne, não é contra o sangue. Amém? Então, os espias eles são enviados para reconhecimento da cidade, conhecimento das condições da batalha. Os espias eles são enviados para lá, só que eles são enviados para lá, eles entram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe e dormem ali. Então, essa Raabe é uma mulher estrangeira, recebe os espias, os 2 espias, abriga os 2 e eles dormem ali. E o rei de Jericó, ele toma conhecimento destes espias. E imediatamente, ele manda à noite, ele manda soldados à casa de Raabe para perguntar deles, para saber, para capturá-los. E Raabe, ela esconde esses espias, ela os protege. Quando ela percebe os soldados à porta, pede para que eles subam ao telhado, se escondam. E ela fala que realmente eles estiveram lá, mas que tinham ido embora e que não sabia para onde tinha ido. Então ela preserva a vida deles, não os entregando aos soldados do rei de Jericó. E essa é uma mulher muito importante na nossa lição de hoje. E vamos falar um pouquinho sobre a atitude que ela teve, não essa apenas, mas toda a narrativa que ela tem com os espias é muito interessante. E foi primordial para a salvação daquela mulher e da sua casa. Vamos lá? Primeiro,
que o que acontece, Raabe, a lição vai falar sobre Raabe, uma heroína de fé. E antes da gente entrar propriamente nela, vamos fazer algumas rápidas ponderações sobre a fé. A primeira, lá em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé segundo a Bíblia. A fé, ela não é uma passividade. Não é você simplesmente aguardar que as coisas aconteçam. Não. Na realidade, a fé, ela é uma ação no mundo espiritual. A fé não é uma passividade. A fé é uma ação no mundo espiritual. E essa ação, ela é demonstrada principalmente de duas formas. A primeira é através da confiança que você deposita naquela promessa que foi feita. Você recebe uma promessa e você confia de corpo, alma, com total convicção de que aquilo vai se cumprir. A confiança plena no cumprimento da promessa. Essa é a primeira demonstração da nossa fé. A segunda demonstração, a fé, ela gera em nós um fortalecimento espiritual. O exercício da fé, ele vai brotar em nosso coração, ele vai fortalecer o nosso coração para a vida. E esse fortalecimento, ele é feito principalmente através da oração e da leitura da palavra de Deus. A oração como um sinal da sua intimidade. É um momento em que você leva a Deus todo o seu ser, os seus problemas, sua situação, o seu agradecimento, a sua gratidão. É um momento em que você se demonstra totalmente sem máscaras, sem subterfúgios. Você se entrega 100% a Deus. É o seu momento de intimidade, você e Deus. A oração, ela é muito específica nesse sentido. Ela é individual nesse sentido, justamente é o seu momento de contato com Deus. E a leitura da palavra é o momento de Deus falar com você. É o momento em que o Senhor vai confirmando através da sua palavra tantas e tantas promessas, tantas e tantas coisas que Ele já realizou e tem a realizar em nossa vida, como igreja, em nossa vida familiar, tantas coisas lindas. A leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus, é o momento de Deus tratar conosco. Então, o fortalecimento, ele vem desses dois principais tópicos, a oração e a leitura e meditação na palavra de Deus. Então, a fé é uma ação no mundo espiritual. Não existe fé passiva. Tanto é interessante que a Bíblia vai falar sobre a fé falsa e a fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela é demonstrada no nosso intelecto, nas nossas emoções e na nossa vontade. Amém? Então vamos seguir. Uma mulher de fé. Veja só. Raabe, uma prostituta estrangeira. Uma mulher que a Bíblia descreve que ela morava, olha que interessante, ela morava literalmente em cima do muro. Em cima do muro, ela tinha uma duplicidade de visão. Ela via dentro e ela via fora. Era uma mulher que morava literalmente em cima do muro. E na narrativa que ela tem junto aos espias, no diálogo que ela trava com os espias, é muito interessante que ela fala o quê? Ela fala, eu ouvi falar, eu sei quem é o Deus de vocês, porque eu ouvi sobre ele, eu ouvi o que aconteceu.
Porque tem ouvido, lá em Josué 2:10 fala assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Então, vejam só, Raabe, uma prostituta estrangeira, ela ouviu o que Deus tinha realizado. E pelo ouvir, ela creu. Olha que lindo isso. Pelo ouvir, ela creu. A fé, ela vem pelo ouvir. Lembram disso? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a fé para Raabe veio pelo ouvir. Ouvir o que Deus estava fazendo. Foram palavras que foram sementes no seu coração para gerar vida. Então vejam isso, ela ouviu. E por ouvir, a fé dela veio pelo ouvir, e pelo ouvir o que Deus estava realizando lá, ela desejou que aquilo também viesse para si. Lá, Deus fez lá, mas eu também quero para mim. Ela ouviu de lá, mas ela não ficou apenas satisfeita com lá. Vendo a oportunidade nas suas mãos, ela tomou uma decisão. A mulher que morava em cima do muro teve que se posicionar. A mulher que estava ali, sem rumo praticamente, com uma vida imoral, ela precisou se posicionar. E ela se posicionou corretamente diante daquilo que ela tinha ouvido falar. E por se posicionar corretamente, nós vamos estudar a respeito disso, a salvação veio para ela e toda a família dela. Ela saiu de cima do muro, literalmente. E nós vamos ver que espiritualmente também. Aquela visão de duplicidade que ela tinha, né? Visão de dentro, visão de fora. No momento em que ela teve a oportunidade, ela agarrou e ela decidiu pela vida, pelo que ela tinha ouvido falar. A fé demonstrada ali, pelo que ela ouviu, também ela queria para si. Era a fé ali, mas era a fé aqui também. Aí, eu lembro daquela passagem de Pedro com Jesus e os discípulos no mar, lembra? Jesus sobre o mar andando. Pedro, ele vê. E Pedro, ele deseja ir. Mateus 14, 28 e 29 diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Os outros discípulos ali, eles viram Jesus andar. Pedro, ele também andou. Entenderam? A fé lá e a fé aqui. Porque a fé lá é para gerar efeitos aqui. Tudo bem, a gente sabe que Pedro começou a afundar, bateu o vento, Pedro começou a afundar e Jesus veio e ergueu ele novamente. Nós sabemos dessa parte. Mas Pedro deu o primeiro passo para fora do barco. Foi o único corajoso ali naquele momento para fazer isso. E ele poderia dizer que andou também sobre as águas com Jesus. A fé lá, mas a fé aqui também. E isso aconteceu com Raabe. No momento em que ela vê a oportunidade,
ela pede. Ela fala, ela reconhece, ela fala, eu ouvi. Ela fala, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Olha essa mulher. Olha o que essa mulher fala para os 2 espias. O vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo da terra. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ela faz esse reconhecimento explícito de fé, convicção, lembra? Certeza, confiança. Uma mulher estrangeira e prostituta que mostra total confiança no Deus de Israel. E é por isso que ela é honrada. E é por isso que hoje nós estamos falando a respeito dela, dessa mulher, de Raabe. E aí, ela fala isso e ela pede pela sua família, ela fala, olha, vocês vão atacar, vocês vão vencer, mas poupe a mim, poupe aos meus pais, aos meus irmãos e irmãs. E ali existe a feitura de uma aliança entre os espias e ela. E eles concordam nisso. Eles falam, sim, nós seguiremos sim. E nós vamos pedir, então, um sinal, para que quando atacarem, saibamos que a sua casa, ela será salva. E esse sinal é justamente o fio escarlate. Quando ela se despede dos espias, ela ainda os orienta quando e a forma como eles devem fugir, porque os soldados do rei de Jericó ainda continuavam à procura deles. E ela ainda os orienta a respeito disso. E é interessante que a fé daquela mulher, que era uma mulher que não vivia, não tinha uma conduta correspondente a uma vida santa, era uma mulher que não tinha moral, mas a fé no coração dela, que brotou a confiança e a convicção, para ela foi uma fé transformadora, foi uma fé que trouxe restauração. É isso que a fé faz. Romanos 12:2 fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela mulher permitiu-se ser renovada naquele seu entendimento e que pudesse experimentar a vontade de Deus para a sua vida. A fé trouxe restauração, transformação. E aí ficou então combinado justamente entre eles que seria atacado, mas que a sua casa seria salva e o símbolo seria o fio de escarlate sobre a sua janela. E que ali haveria salvação, que ali seria poupado da morte. Nós sabemos que toda a Bíblia ela é cristocêntrica, quer dizer, ela nos aponta para Jesus Cristo. Principalmente mesmo também no Antigo Testamento. O fio escarlate é uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nos aponta que todo aquele que estiver em Jesus Cristo será salvo. Os espias falam para ela: nós nos responsabilizamos por quem estiver dentro da casa e se o fio escarlate estiver sobre a janela. Porque se alguém estiver fora ou o fio não estiver, haverá morte. Mas quem estiver dentro e o fio estiver sobre a janela, haverá salvação. É a prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Quem estiver dentro será salvo. Quem aceitá-lo será salvo. Não basta ser da família, não basta ser filho, pai, neto, sobrinho, não basta. Não basta saber quais são as credenciais. Você precisa estar dentro para a salvação alcançar a sua vida.
E aí, essa mulher, ela entra com a sua atitude, nós sabemos que ela é poupada, toda a sua casa é poupada. Ela vem a fazer parte do povo de Deus. Ela se casa com um israelita. Ela tem um filho chamado Boaz. Sabe Boaz? Lembra de Ruth? Ele é filho de Raabe. E ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Vejam você, a fé demonstrada por uma mulher estrangeira, prostituta, mas que foi transformada diante da convicção que ela tinha. E essa transformação trouxe salvação para ela, para sua casa. E Deus é tão bom que ela é incluída na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11:31. Raabe, uma heroína da fé. Essa é a nossa lição de hoje. Que Deus continue em tudo nos abençoando. Que seja uma semana da graça e da presença de Deus sobre as nossas vidas. E é isso. Que o Senhor esteja conosco. Amém?